Fique agora com as emoções do capítulo 51 de Abismo de Paixão. Carmen encara Horácio. Henrique procura Edmundo. O médico age de forma aérea. Henrique critica Paulo. Edmundo continua confuso. Henrique chama a atenção do pai. O doutor esclarece para o filho que está cansado. Henrique exige que Edmundo obrigue Sabrina a terminar com Paulo. O médico decide respeitar a decisão da filha. Edmundo irrita Henrique. Eles divergem sobre a situação. Henrique reitera para Edmundo que Sabrina é muito inocente, ressaltando que ela pode cair no jogo de Paulo. Ele alarma o pai. Edmundo faz um acordo com Henrique. Eles se despedem. Henrique aborda Paloma. Ele percebe que ela está triste. Paloma desabafa com Henrique. Ele a consola. Paloma segue chorosa. Henrique é paparica. Paloma se sente preterida por Gael. Henrique cita as virtudes da Morena. Ele sugere que Paloma esqueça Gael. Henrique convida a Morena para ir ao cinema. Paloma aceita o convite do garotão. Elisa reflete. Ela pensa em Augusto. Elisa recorda a conversa que teve com um parente. A mocinha volta a se sentir amada pelo pai. Dolores aparece. Ela conta para Elisa que Augusto quer vê-la. Dolores alarma a protegida. Elas decidem voltar para a fazenda. Edmundo aconselha Henrique e Paloma. A Morena pede um favor para o patrão. Edmundo informa a Paloma que pode fechar o consultório sozinho. Os jovens se retiram. Edmundo organiza os seus documentos. Ingrid aparece. Ela anima Edmundo. O pai de Henrique fala para ela que precisa ir para casa. Ingrid tenta seduzir Edmundo. Ela provoca o médico. Ingrid banca a vítima diante de Edmundo. Ela o impressiona. Florência conversa com Guido. O empresário conta para a filha que Henrique não vai mais pagar o advogado. Florência comunica ao pai que reatou com Damião. Guido lamenta. Florência assegura para o parente que irá tirá-lo da cadeia. Guido aconselha a filha. Ele deduz que Florência não será feliz. Guido estressa a parente. Ele reitera para Florência que Almerinda transformará a vida dela em um inferno. O empresário faz a filha refletir. Almerinda e Damião aparecem. Florência insinua pro noivo que Guido já não gosta dele. Damião deseja tirar o empresário da cadeia. Ele encurrala Almerinda. Paulo e Sabrina namoram na praça. Ela não é a Larissa Manoela, mas deseja comer milho. Sabrina pede para Paulo comprar a espiga. Vicente a observa. Ele aborda Sabrina. Vicente segue olhando para Paulo. Henrique e Paloma escolhem o filme que irão assistir. Paulo regressa e espanta Vicente. Henrique vê a irmã. Elisa e Dolores entram em cena. Paulo agrada Sabrina. Vicente rouba a moto do Garanhão. Ele acelera. Vicente sofre um acidente. Dolores se desespera. Carmen apressa Horácio. Eles entram na caminhonete. Carmen explica o seu plano para Horácio. Eles saem de cena. Gael cavalga pelas redondezas. Ele vê os vilões saindo. Gael toca o sino da fazenda, mas não é recebido por ninguém. Ele decide ir embora. Dolores e os demais tentam socorrer Vicente. Paulo fica revoltado com o estado da moto. Henrique discute com Garanhão e Sabrina. Dolores apoia Vicente. Edmundo e Betânia dialogam sobre Paulo. Ela defende o Garanhão. Betânia reitera para Edmundo que Carmen elogiou Paulo. O médico relembra a esposa que a vilã detesta Elisa. Edmundo intimida Betânia. Eles divergem sobre Carmen. Betânia revela para o marido que vai hospedar a mulher em casa. Edmundo quase tem um troço. Betânia fala para o parceiro que não pode desamparar Carmen. A víbora surge com as suas malas. Betânia percebe que Carmen trocou de roupa. A vilã aborda Edmundo. Ele decide abrir o jogo com a esposa. Paloma e Henrique surgem repentinamente e pedem para Edmundo ir para o hospital. Gael pensa nos pombinhos. Ele recorda a sua conversa com Damião. Gael continua pensativo. O valentão relembra que Lupe o obrigou a ir ao velório de Rogério. O sacerdote aparece. Ele aborda Gael. O esquentado confronta o protetor. Eles conversam sobre Rogério. Gael encurrala Lupe. Ele ressalta que o padre sempre quis aproximá-lo de Damião. Vicente é internado. Paloma fala para Dolores que precisa sair. Ela dá adeus para a governanta e para Elisa. Dolores sugere
sugere que a fazendeira também volte para casa. A governanta segue cuidando de Vicente. Antônia e Braulio aparecem. Ela enxota Dolores do hospital. Elisa acalma os ânimos. Dolores sai com a protegida. Braulio admira a governanta. Ele repreende Antônia. Gael exige explicações de Lupe. O padre despista o protegido. Gael não compra a versão de Lupe. O sacerdote relata para o valentão que Rogério arcava com os gastos escolares dele. Gael estranha a benevolência do falecido. Lupe volta a enganá-lo. Eles discutem. Gael insinua que Lupe guarda vários segredos. O sacerdote nega. Eles estranham um silêncio de Elisa. Lupe sugere que Gael conte a verdade para Damião. O esquentado decide não abrir os olhos do amigo. Antônia entra em surto. Braulio a acalma. Edmundo revela para os preocupados que Vicente precisa de um transplante de rim. Ingrid espera o doutor no restaurante. O garçom a aborda. Ingrid se irrita com a demora de Edmundo. Elisa e Dolores criticam Antônia. Elas desejam a melhora de Vicente. As queridas entram na fazenda. Elisa decide ir ao escritório para falar com Augusto. A mocinha vê o pai sentado. Elisa percebe que Augusto morreu. Ela se ajoelha e grita muito. Elisa abraça o cadáver. Dolores chora. Elisa não para de gritar. Braulio fala para Edmundo que quer doar o seu rim para Vicente. O médico pede pro Moreno realizar alguns exames. Antônia fica nervosa. Lúcio leva Malu para sua casa. Eles acendem as luzes. Lúcio lamenta por Malu ter pago a conta do restaurante. Ele segue desconcertado. Malu despreocupa Lúcio. Ele procura a sua carteira. Malu agrada o idoso. A carteira cai no chão. Os velhinhos flertam. Malu e Lúcio se admiram. O telefone toca. Lúcio fala com Dolores. Ela pede pro velhinho ir pra fazenda. Dolores conta para Lúcio que aconteceu uma tragédia. Ele fica assustado. Dolores revela para Lúcio que Augusto perdeu a vida. O idoso dá a notícia pra Malu. Ela se benze. Betânia abraça Carmen. Elas seguem criticando Augusto. Betânia hidrata Carmen. A vilã informa para a amiga que não quer conversar sobre Augusto. Carmen se treme. Ela inventa para Betânia que não voltou a ver o marido. Lupe e Gael conversam sobre a juventude. O valentão relata para o protetor que não quis brincar com Paloma. Lupe dá uma bronca em Gael. Ele se sente culpado por ter abandonado Paloma. Os queridos não param de brigar. Lupe insinua para Gael que Paloma pode ficar com outro, e ele não se importa. Gael deixa Lupe falando sozinho. Paloma segue preocupada com Vicente. Henrique a acalma. Paloma confessa pro garotão que não aproveitou o filme. Henrique acaricia a morena. O garotão admite para Paloma que não simpatizava com ela. Henrique exalta a beleza da morena. Paloma confessa pro garotão que também não gostava dele. Eles brincam juntos. Paloma fala para Henrique que está com fome. Eles decidem comer. A trabalhadora serve os jovens. Paloma e Henrique comem juntos. Henrique e Paloma caminham. Damião e Florência os abordam. Surge um clima. Florência conta para os demais que está planejando o seu casamento. Henrique fica chateado. Florência deseja convidar Paloma para a cerimônia. A morena desdenha da situação. Paloma joga na cara de Florência que o matrimônio será um fracasso. Elas quase se agridem. Damião e Henrique acalmam os ânimos. O garotão admite para a morena que ainda gosta da loira. Elisa não larga o corpo de Augusto. Dolores relata o ocorrido para Lúcio. Eles sentem pena de Elisa. Lúcio nota a ausência de Carmen. Dolores comenta com um idoso que a vilã sumiu. Lúcio pede para Elisa ir pro quarto. Ela segue arrasada. Lúcio e Dolores carregam Elisa. O idoso passa mal. Lúcio olha para o cadáver. O papel segue no chão. Horácio aparece. Ele dissimula na frente de Lúcio. O velhinho questiona Horácio. Ele inventa para Lúcio que passou o dia com Carmen. O idoso segue interrogando o bandido. Horácio mente para Lúcio. Betânia decide colocar Carmen no quarto de Henrique. A fofoqueira corre para atender o telefone. Betânia repassa a ligação para Carmen. Lúcio conversa com a megera. Ela banca a desentendida. Lúcio pede para Carmen voltar para a fazenda. Ela ressalta
ressalta que não voltará para a propriedade. Carmen pressiona Lúcio. Ele conta para ela que Augusto morreu. A víbora finge tristeza e dá a notícia para Betânia. Carmen e a mexeriqueira saem juntas. Elisa supõe que Augusto queria se despedir dela. As mocinhas se culpam pelo ocorrido. Elisa deduz que Augusto tirou a própria vida por remorso, pois ele estava com a carta de Quênia. A fazendeira segue fora de si. Dolores agarra Elisa. Damião e Florência voltam a discutir. Ela ressalta que o noivo nunca a defende. Damião insinua que Florência quis provocar Henrique. Ela rebate as acusações dele. Carmen aborda e abraça Lúcio. Ele dá os pêsames para a vilã. Carmen deseja ver o corpo de Augusto. Lúcio e Horácio não permitem. Carmen pergunta aos demais o que aconteceu. Lúcio relata para os presentes que Augusto tirou a própria vida. O corpo do agricultor é retirado da fazenda. Betânia segura Carmen. Lúcio fala para a víbora que o corpo do falecido passará por uma autópsia. Carmen não gosta da notícia. Ela ressalta que Augusto se matou com uma arma. Lúcio estranha o comentário. Ele pega a vilã no pulo. Elisa confronta Carmen. Ela exige saber como a tia já sabia que o agricultor havia se matado utilizando a espingarda. Elisa pressiona Carmen. A vilã banca a desentendida e enrola os presentes. Carmen entra em surto. Ela relata para os demais que viu a espingarda na sala. Horácio reitera a versão de Carmen. Dolores confirma para Elisa que também viu a arma perto do móvel. A fazendeira segue atônita. Carmen relembra a sobrinha que o agricultor já havia tentado se matar quando Estefânia morreu. Elisa continua inconformada. Ela culpa Carmen pela situação. Betânia informa aos demais que estava com a megera. Horácio segue protegendo Carmen. Elisa desconfia de terceiros, mas não consegue provas contra a tia. A órfã e Carmen discutem por Augusto. A víbora expõe a sua fúria para Elisa. Lúcio tenta consolar a afilhada. Elisa segue chorosa. Lúcio leva a órfã para o quarto. Betânia continua impressionada e sai de cena. Dolores segue chorando. Horácio a abraça. Almerinda revela para Ramiro que Vicente sofreu um acidente. Ele não se importa. Almerinda informa para Ramiro que Vicente precisa de um rim novo. A viúva insinua que o vilão pode ajudar o malandro. Ramiro desdenha da situação. Ele deixa Almerinda falando sozinha. Antônia se declara para Vicente. Braulio afirma para a esposa que ela também precisa ser examinada. O Moreno nota algo estranho acontecendo. Braulio crê que o seu rim salvará a vida do malandro. Antônia fala para o marido que é capaz de morrer por Vicente. Braulio deseja a recuperação do malandro. Carmen surge em seu quarto e continua desesperada. Edmundo conversa com Antônia e Braulio. Ele sugere que os preocupados passem a noite no hospital, pois Vicente será operado quando o sol raiar. O malandro segue inconsciente. Vicente sussurra e deseja a companhia do pai. Braulio fica emocionado. Vicente continua delirando. Ele cita Ramiro. Braulio não entende nada. Antônia fica em uma sinuca de bico. Ramiro cavalga pela cidade e passa em frente ao hospital. Vicente segue falando. Antônia tenta enrolar o marido. Vicente continua ressaltando que Ramiro é o seu pai. Braulio sai. Almerinda e Paulo discutem. Ele deseja deixar o povoado. Paulo conta para Almerinda que Vicente roubou a sua moto. A campainha toca. Malu aparece. Ela informa a Almerinda que precisa ver Damião. A Amarga segue confusa. Malu revela para Almerinda que Augusto morreu. A viúva se assusta com a notícia. Almerinda agradece a ajuda de Malu. A Amarga passa mal. Edmundo volta para casa. Ele pensa em Ingrid. Edmundo decide sair novamente. Ingrid segue plantada no restaurante. Ela decide ir embora. Elisa afirma para Lúcio que está vivenciando um pesadelo. A órfã ressalta que ficou sozinha. Lúcio reitera para Elisa que a ama. Ele auxilia a afilhada. Elisa fala para Lúcio que jamais se conformará com a ausência de Augusto. O idoso agarra a fazendeira. Lúcio conta para Elisa que Augusto a venerava. Ele pede para a órfã descansar. Elisa descobre que o corpo de Augusto já foi levado. Ela segue escandalosa. Elisa informa a Lúcio que quer ficar sozinha. Ele sente pena da afilhada. Horácio ampara Dolores. Ela ressalta que a morte de Augusto foi de uma forma estranha. Horácio tira as ideias da cabeça de Dolores. Ela não consegue se acalmar. Dolores fala para Horácio que perdeu todos os seus entes queridos. O bandido dá um basta na esposa. Braulio aparece. Ele conta para terceiros que Vicente
Vicente está mal. Braulio descobre que Augusto se suicidou. Ele tenta abraçar Dolores. Horácio impede. Braulio informa ao bandido que precisa falar com Ramiro. Damião e Florência voltam para casa. Almerinda percebe que o casal discutiu novamente. Damião abraça a mãe. Ele percebe que a viúva está nervosa. Almerinda despista Damião. Ela pensa em contar a verdade pro filho, mas se contém. Almerinda desliga o telefone. Elisa vai ao escritório. Ela telefona para a fazenda Arango. A ligação não completa. Elisa ressalta que precisa de Damião. Ela admira a foto de Augusto. Elisa não para de sofrer com a ausência do pai. Dolores vai atrás da protegida. Elisa informa a protetora que precisa falar com Damião. Dolores pensa em procurar o bonitão. Elisa afirma para Dolores que precisa do abraço do amado. A governanta também não consegue falar com Damião. Dolores decide procurar Gael. Elisa gosta da ideia. A governanta comenta com a órfã que Lúcio conversará com Carmen. Florência procura Damião. Eles se alfinetam. Damião fala para Florência que não quer dormir com ela. A loira se irrita. Florência tenta seduzir Damião, mas não consegue. A fresca hostiliza o noivo. Lúcio leva as malas de Carmen para o quarto. Ela dá ordens pro idoso. Lúcio fala para Carmen que precisa interrogá-la. Ela segue assustada. Carmen informa a Lúcio que Augusto não será velado. Ela decide enterrar o agricultor. Lúcio obedece Carmen. Ele deseja enterrar Augusto no túmulo de Estefânia. Carmen não permite. A megera informa a Lúcio que Augusto será enterrado com Augustinho. O idoso desconhece Carmen. Gael preocupa Paloma. Ele a estressa. Paloma evita Gael. Ele a segura. Paloma afirma para Gael que precisa esquecê-lo. Ele desabafa com a morena. Gael admite para Paloma que está pensando muito nela. Ela lamenta a morte de Quênia. Gael comove Paloma. A morena comunica ao valentão que Ramona o detesta. Eles saem juntos. Henrique e Sabrina discutem. O garotão reitera para a irmã que Paulo não presta. Eles seguem brigando. Henrique crê que Sabrina será infeliz. Ela critica Paloma. Henrique fica revoltado. Ele quase agride Sabrina. Betânia aparece. Ela descobre que Edmundo não está em casa. Os jovens descobrem que aconteceu uma tragédia. Edmundo chega no restaurante. Ele lamenta ao perceber que Ingrid já foi. Ela volta para a Casa Azul. Ingrid mente para Ramiro. Ela o relembra que enterrou a filha. Ingrid fala para Ramiro que comprou um colar. Ele tenta paparicá-la. Ramiro conta para Ingrid que Vicente se acidentou. Henrique vê Ramona. Ele descobre que Paloma não está no casebre. Henrique informa a curandeira que está com a morena. Ele supõe que Paloma foi atrás de Elisa. Ramona descobre que Augusto tirou a vida. Ela passa mal. Henrique tenta socorrer Ramona. Ela o dispensa. Almerinda perturba Florência. Ela segue exigindo que a loira engravide. Florência conta para Almerinda que Damião a evitou. Elas divergem sobre a situação. Ambas conversam sobre Elisa. Almerinda sugere que Florência confie nela. Carmen procura Elisa. Elas lamentam a morte de Augusto. Carmen insinua para Elisa que o agricultor nunca soube lidar com os problemas. Ela ressalta que Augusto se matou por Quênia. Elisa cala a tia. A órfã alega que Carmen também fez Augusto sofrer. A megera pede discrição à sobrinha. Carmen afirma para Elisa que sempre amou Augusto. Ela não acredita. Elisa expulsa Carmen do seu quarto. A víbora revela para a parente que não haverá velório. Almerinda leva um lanche para Damião. Ele fala para ela que está sem fome. Damião sente uma forte angústia. Almerinda sugere que o filho se resolva com Florência. Damião informa à mãe que a fresca não reconhece os próprios erros. O mocinho rejeita os conselhos da viúva. Almerinda se despede de Damião. Horácio leva Braulio à Casa Azul. Eles fazem um acordo. Braulio dispensa Horácio. Antônia crê que está sendo castigada por Deus. Ela reza. Antônia deseja morrer. Ingrid segue estranhando a postura de Ramiro. Ela crê que ele gosta de Carmen. Batem na porta da residência. Braulio entra em cena. Ele estranha ao ver Ingrid. Braulio dá uma surra em Ramiro. O galego leva vários socos. Gael e Paloma conversam sobre Quênia. Ele fala para a morena que não quis a companhia de ninguém. Paloma supõe que Elisa amparou Gael.
Ele nega. Paloma deduz que Gael tentará conquistar Elisa. Ele volta a desmenti-la. Gael admite para Paloma que foi um calhorda. Ela o desmente. Paloma sugere que Gael não carregue pesos na consciência. Ele tenta calá-la. Paloma se sente preterida por Gael. Eles voltam a brigar. Gael admite para Paloma que se sente atraído por ela. A morena o detém. Paloma ressalta que Gael nunca deixará de amar Elisa. Ele a beija. Eles se agarram. Paloma e Gael transam na grama. A pegação rola solta. Eles se agarram. Lupe reza. Ramona aparece. Ela fala para o padre que cometeu um crime. Ramona revela para Lupe que matou Augusto.